Bom dia, as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero cumprimentar também a todas as senhoras e senhores que fazem presente, em especial também os senhores deputados. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Recebemos ofício da eminente deputada Luciane Caminati comunicando a ausência no dia de hoje. Senhores deputados, vamos então, pela ordem de chegada, a relatoria dos projetos em poder dos senhores deputados. Começo, então, pelo eminente deputado Milton Lopes. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, todos que nos acompanham, todos que estão aqui acompanhando mais essa sessão da Comissão de Finanças. Nós temos alguns projetos para relatar, senhor presidente. O parecer ao projeto de lei 48.6 de 2018, que institui o Programa Cidade Amiga do Idoso, de autoria do eminente deputado César Valduga. O projeto de lei é estruturado em 4 artigos que abordam a instituição do Programa Cidade Amiga do Idoso, as condições para adesão ao programa, a outorga do título de Cidade Amiga do Idoso aos municípios e a cláusula de vigência da lei. Na justificativa, o autor remete ao artigo 230 da Constituição Federal, onde reitera-se: é dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando a participação deles na comunidade e garantindo o direito à dignidade e ao bem-estar. Nesse sentido, a Cidade Amiga do Idoso surge para assegurar os direitos da pessoa idosa, uma vez que adapta suas estruturas de serviço, otimiza as oportunidades de saúde e segurança, bem como amplia a participação do idoso na sociedade, aumentando assim sua qualidade de vida. Com relação ao voto, senhor presidente, a proposta pretende estimular os municípios catarinenses quanto à adoção de medidas que assegurem os direitos e a qualidade de vida da pessoa idosa. Em contrapartida, o Estado, por intermédio do Conselho Estadual do Idoso, outorgará o título de Cidade Amiga do Idoso aos municípios que atenderem os pré-requisitos estabelecidos, sendo dispor de Conselho Municipal do Idoso em funcionamento, apresentar o plano de ação que contemple melhores condições para as pessoas idosas. Diante do objetivo, constato que toda a repercussão financeira decorrente da adaptação da cidade ocorrerá por conta dos cofres municipais das cidades interessadas na obtenção da titulação. Nessa perspectiva, a proposta legislativa não prescinde de análise quanto aos aspectos atinentes a esta Comissão de Finanças, dispensando o exame dos aspectos financeiros e orçamentários, bem como o pronunciamento quanto ao mérito da matéria, vez que excede os campos temáticos previstos no artigo 72 desse regimento interno. Dado o exposto nos termos do parágrafo 3º, artigo 208 do regimento interno desta Casa, manifesto-me pela não competência desta comissão para apreciar o projeto de lei 48.6 de 2018. Esse é o relatório, senhor presidente. Portanto, esse projeto continuará na comissão subsequente, que não há necessidade de avaliação, segundo o nosso regimento interno, nesta Comissão de Finanças. Senhor deputado Milton Lopes, em parecer, se manifesta pela continuidade da tramitação do presente projeto de lei, sem ser examinado nesta comissão, para seguir para a Comissão de Direitos Humanos. O projeto de lei é o de número 048.6/2018, que institui o Programa Cidade Amiga do Idoso. Este é o parecer do deputado Milton Lopes, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Temos também o PL 524.2 de 2017, de autoria do eminente deputado Roberto Salum,
E com relação a esse projeto, nós estamos aqui propondo um requerimento para remessa do PL à Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar que obriga estabelecimentos comerciais que oferecem o couvert artístico a fixar placas com a descrição do preço e horário de funcionamento desse serviço. Ao examinar a matéria, observei que no ordenamento jurídico de Santa Catarina encontra-se em vigor a Lei número 11.984, de 9 de novembro de 2001, que dispõe sobre as normas de afixação de preços e produtos e serviços para conhecimento pelo consumidor, abrangendo, portanto, a forma genérica ou escopo da propositura em tela. Há de se destacar que a Lei 11.984, de 2001, prevê sanção aos estabelecimentos que não respeitarem as formas de afixação de preços de acordo com os critérios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, e a proposta legislativa em tela estabelece, todavia, penalidades distintas das normas vigentes. Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual número 589, de 18 de janeiro de 2013, norteia a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, instruindo em seu artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 4º, ao legislador, o zelo de não disciplinar um mesmo objeto em mais de uma lei. Por essa razão, em considerando ao campo temático da proposta e a sua conexão com a Lei Estadual 11.984/1, percebo a necessidade de retornar os autos à Comissão de Constituição e Justiça como órgão responsável pela análise da técnica legislativa para que se manifeste a respeito da adequação da proposta à lei de regência da matéria em forma do texto substitutivo global. Dado o exposto, considerando a conexão entre a Lei 11.984 e o projeto de Lei 524.2/2017, antes de exarar parecer conclusivo quanto aos aspectos atinentes a este colegiado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 208 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a remessa da proposição ora em análise ao primeiro secretário da mesa para que encaminhe os autos à Comissão de Constituição e Justiça a fim de que aquele colegiado se pronuncie a respeito da adequação da proposta à legislação vigente. Era esse o voto do senhor presidente. O voto do deputado Milton Obos ao projeto de lei 0524.2/2017 é pela remessa do presente projeto ao primeiro secretário desta casa, da mesa diretora, para que encaminhe os autos à Comissão de Constituição e Justiça a fim de que aquele colegiado se pronuncie a respeito da adequação da proposta à legislação vigente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência ainda tem o PL, o 0240, que está pautado. O PL 240, senhor presidente, nós vamos ter que solicitar a retirada de pauta, uma vez que a assessoria legislativa da Casa não devolveu com o parecer sobre o voto, então ficamos impossibilitados de apresentar. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Retirado de pauta. Deputado Patrício Destro. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados. Bom dia quem nos acompanha aqui também. Presidente, eu tenho uma matéria para relatar, que é um projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, que proíbe o uso e a comercialização de defensivos agrícolas que contenham clotiadinina, tiamectoxam e imidacloprid e fipronil, e adota outras providências para a preservação das abelhas. Na CCJ foram pedidos vários esclarecimentos também, junto aos órgãos ambientais, ao IBAMA, a Secretaria de Agricultura, a SIDASC, na época a Fátima, hoje IMA, e eles foram pertinentes ao projeto. Entendem que em vários outros países, principalmente os países europeus, já houve a extinção da utilização desse tipo de agrotóxico. Então, baseado nesses relatos, eu vou seguir o meu voto.
Da análise da proposição nesse órgão fracionário, há que se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73 e o inciso 2º do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Nesse sentido, anoto que o projeto de lei é compatível e adequado às peças orçamentárias vigentes, razão pela qual merece seguir sua tramitação na forma regimental nesse Parlamento. Ante o exposto, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei número 302.1/2016, do amigo deputado Rodrigo Minotto, parceiro das abelhas. Parecer e voto ao projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto, de número 0302.1/2016, que proíbe o uso e comercialização de defensivos agrícolas que contenham todos aqueles produtos. O relator da matéria, eminente deputado Patrício Destro, Sua Excelência, emitiu seu relatório e voto, o faz pela aprovação. Em discussão, o deputado Marcos Vieira solicita a vista em gabinete. Não havendo mais matéria por parte do deputado Patrício, deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os demais colegas deputados, a todos que nos assistem pela TVAL. Eu tenho um parecer ao projeto de lei, senhor presidente, de número 0293.6/2016, que veda o funcionamento do curso técnico de nível médio ou curso técnico específico para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade ensino à distância, EAD, no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências, de autoria da deputada Ana Paula Lima. Senhor presidente, sempre o meu relatório eu tento fazer de forma muito sucinta, mas em razão do tema, eu vou pedir a liberdade de relatar na íntegra esse projeto, até para que a todos aqueles que nos assistem percebam do mérito que é esse projeto de lei. Esse projeto de lei é de iniciativa da deputada Ana Paula Lima, tendente a vedar o funcionamento na modalidade de ensino à distância de cursos técnicos de enfermagem específicos e de nível médio no âmbito do Estado de Santa Catarina. A propositura em tela está articulada em 4 artigos e prevê, além da supramencionada vedação, a sujeição do responsável por instituição de ensino que descumprir a lei almejada penalidades nas seguintes formas. 1. Recolhimento ao Fundo Estadual de Educação de multa no valor de R$1.000 e na reincidência de R$5.000. E 2. Restituição aos discentes do valor da matrícula, acrescido de multa de 100% desse valor. Segundo a justificativa constada às folhas 3 e 4 dos autos, a atividade do técnico de enfermagem interfere no bem-estar e na vida das pessoas e, por consequente, além do conhecimento teórico, a prática é fundamental no correto e seguro exercício da profissão. Ainda conforme consta na justificativa da autora, o plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua 282ª reunião ordinária, realizada em junho de 2016, posicionou-se da seguinte forma: contrário à autorização de todo e qualquer curso de graduação na área da saúde ministrado na modalidade de educação à distância, EAD, pelos prejuízos que podem oferecer à qualidade da formação de seus profissionais, bem como pelos riscos que estes profissionais possam causar à sociedade a curto, a médio e a longo prazo, refletindo uma formação inadequada e sem integração de ensino, serviço, comunidade. A matéria foi lida no expediente do dia 14 de setembro de 2016, encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, na qual, sob a relatoria do deputado Darcy de Matos, e após a manifestação da Secretaria de Estado da Educação, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina,
provocados por diligenciamento, restou aprovada na sua forma original a folhas 54 e 56. Posteriormente, a matéria aportou nesta Comissão de Finanças, em que fui designado relator. Passo ao voto, senhor presidente. Oriento-me para análise da matéria nesta comissão, no preceituado no artigo 142, inciso 2, combinado com o artigo 73, inciso 2 do regimento interno desta Casa, ou seja, examiná-lo no tocante a seus aspectos financeiros e orçamentários. Com efeito, observo que a propositura em comento sobre a ótica das despesas não criará qualquer ônus ao erário estadual, tratando-se meramente de uma vedação de modalidade de curso. Sob a perspectiva das receitas, depreende-se que a previsão de cobrança de multas, conforme o artigo 3º do projeto de lei em voga, poderá incorrer em incremento da receita corrente derivada, classificada como outras receitas correntes, multas administrativas, contratuais e judiciais, tal qual ilustrado pelo Manual Técnico de Orçamento de 2018, disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Por se tratar de uma sanção pecuniária, o objetivo da instituição da multa supramencionada é coibir a oferta de cursos para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade à distância, não constando em seu escopo o financiamento de ações públicas. Efetivamente, estima-se que as receitas decorrentes da lei almejada serão irrisórias ou até mesmo inexistentes. Mesmo assim, entendo inadequado o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei, o qual dispõe que as multas serão recolhidas em favor do Fundo Estadual de Educação, uma vez que, além de contrariar o princípio da unidade de tesouraria, não há previsão legal para tais receitas ao fundo, o qual será extinto assim que exauridos os recursos oriundos de contratos de créditos específicos celebrados entre o Estado de Santa Catarina e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme consta na Lei 16.425, de 3 de julho de 2014, que institui o FEDUC. Portanto, proponho modificar o referido parágrafo único por meio da emenda modificativa que ora apresento, a fim de adequar a proposituras às normas vigentes, recolhendo as multas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Diante disso, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei número 0293.6/2016, com a emenda modificativa em anexo. A emenda modificativa, senhor presidente, é com relação à multa dirigida ao Fundeb e não ao FEDUC. Em suma. Parecer e voto ao projeto de lei número 0293.6/2016, que veda o funcionamento de curso técnico de nível médio ou curso técnico específico para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade de ensino à distância no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. A autora da matéria, a deputada Ana Paula Lima, e o relator, o deputado Rodrigo Minotto, que emitiu o seu parecer e voto que é pela aprovação conforme a emenda modificativa em anexo, em discussão. Vista, senhor presidente. Deputado Gabriel Ribeiro. Visto em gabinete. Visto em gabinete. Deputado Gabriel Ribeiro. Deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu não tenho mais projeto a relatar. Teria pautado 0394.0/2015. Eu retirei de pauta, senhor presidente, a pedido do autor do projeto. Retirado de pauta. Deputado Zé Milton Schaefer, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Deputado Marcos Vieira, nosso presidente, cumprimentar todos os demais deputados, as pessoas que nos acompanham nesta reunião, também pelos órgãos de comunicação da Assembleia. Presidente, nós queremos dar o parecer aqui ao projeto de lei 0475 de 2017, que regulamenta a comunicação do controle interno e estabelece outras providências. O autor do projeto é o deputado Nilson Berlanda, e
o autor aqui justifica, né, que a medida instrumentalizada aos órgãos de controle interno, concorrendo para aperfeiçoar cada vez mais a fiscalização do poder público. A proposta original está articulada em 6 artigos, que define para fins da lei perseguida a comunicação do controle interno, irregularidade ou ilegalidade e a autoridade competente. O artigo 2º já estabelece que todo agente público e a ouvidoria devem dar ciência ao controle interno da ocorrência ou de indício de irregularidade ou ilegalidade. E por assim transcorre, né, o projeto de lei, melhorando, na verdade, na sua essência, a questão de comunicação e de informação para o controle interno e estabelece, né, algumas prerrogativas. E no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça foi adotado o parecer, né, do deputado Dirceu Deste pela aprovação da matéria. E ao analisarmos aqui, verificamos tratar-se de uma iniciativa que afeta a área de fiscalização e controle, mais propriamente a de controle interno, sistema previsto nos artigos 58 e 62 da Constituição Estadual, que tem a atribuição em conjunto com a Assembleia Legislativa, esta mediante controle externo, de fiscalizar os atos contábeis, financeiros, orçamentários e operacionais e patrimoniais dos agentes públicos. A proposição ao disciplinar a comunicação entre os sistemas de controle interno e o Tribunal de Contas não impõe aos cofres públicos novas despesas, não causando impacto nas leis orçamentárias. Ademais, o texto constante da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça veio para aperfeiçoar a proposição original, redefinindo alguns conceitos e procedimentos e incluindo a obrigação de o órgão de controle interno do Tribunal de Contas, na hipótese de tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade no âmbito daquela Corte de Contas, cientificar esta Casa Legislativa. Todavia, entendo necessário precisar o conceito de autoridade competente, que estava vago, como sendo aquele dirigente máximo de órgão ou entidade da administração pública, o que faço por meio de emenda modificativa e anexo, que vem apenas no sentido de aprimorar, né, o projeto de lei sem modificar a sua essência. E pelo exposto, observado o disposto no artigo 62, inciso 6º, com o artigo 142 do Regimento Interno, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 475, .0 de 2017, na forma da emenda substitutiva global das folhas 13 e 15 dos autos, com a subemenda modificativa em anexo. A nossa subemenda, ela apenas define o que é autoridade competente, porque estava muito vago, né, como titular ou dirigente máximo de órgão ou entidade da administração pública do Estado de Santa Catarina, observando o disposto no artigo 3º da Constituição do Estado, a quem cabe adotar, sob pena de responsabilidade solidária, providências na hipótese de ocorrência de irregularidades ou ilegalidade. Apenas para esclarecimento. É esse o nosso voto, presidente. Relatório e voto ao projeto de lei 0475.0/2017, que regulamenta a comunicação de controle interno e estabelece outras providências. O autor da matéria, o eminente deputado Nilson Berlanda, e o seu relator, deputado Zé Milton Schaeffer, emitiu seu relatório e voto, que é pela aprovação do presente projeto de lei, na forma da emenda substitutiva global de folhas 13 a 15, já anexada aos autos, bem como com a subemenda modificativa em anexo, em discussão. Senhor presidente. A palavra, deputado Gabriel Ribeiro. Vice-gabinete. Vice-gabinete, deputado Gabriel Ribeiro. Trabalhar, né? Senhores deputados, temos ainda para deliberarmos a medida provisória 00217/2017, que institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal do Imposto de Transmissão Causa-Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, PREFIS e TCMD, e estabelece outras providências. O relator da matéria foi o deputado Luiz Fernando Vampiro, que apresentou o projeto de conversão da medida provisória, e foi solicitado o vice-deputado Gabriel Ribeiro. Como se manifesta Vossa Excelência? Senhor presidente, eu devolvo o presente medida provisória sem manifestação. Faz a devolução sem manifestação. Em discussão, a medida provisória.
Não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra aprovado. Senhores deputados, ainda tem alguns ofícios do Tribunal de Contas que foram relatados todos pelo deputado Fernando Coruja, e Sua Excelência vai emitir o seu relatório e voto. O faz pela aprovação dos presentes ofícios, onde diz Sua Excelência de que o Tribunal cumpriu com o que determina o parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado e solicita que se encaminhe cópia deste parecer àquele órgão para conhecimento. Eu havia solicitado vistas e faço a devolução sem manifestação. De qualquer forma, os presentes ofícios sempre vão ficar à disposição dos senhores deputados para qualquer consulta. Então, faço a devolução do ofício 0674.0/2015, em que é autor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como também faço a devolução do ofício 0194.0/2015, também o autor do Tribunal de Contas. Também faço a devolução do ofício 0731.3/2015, também o autor do Tribunal de Contas. Ainda tem o ofício 0026.7/2015, também o autor do Tribunal de Contas. Também o ofício 0025.6/2015, ainda o autor do Tribunal de Contas. E, por último, o 0026/2016, também o autor do Tribunal de Contas. Faça a devolução para que faça a devida comunicação do Tribunal de Contas, mas também que fique à disposição de todos os senhores deputados para que, precisando, fazer a consulta quando desejarem. Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência não tem projeto, né? Deputado Gabriel Ribeiro também não, deputado Carlos Chiodino também não. Alguma manifestação sobre os senhores deputados? Não havendo, então, deputado Zé Milton Schaefer, por gentileza. Apenas trazer a tema, né? Esta comissão aprovou a questão do orçamento impositivo no ano passado, ficou uma série de tratativas, a Secretaria da Fazenda, e ficou um assunto ainda não esclarecido nesta comissão e na casa. Eu acho que caberia, talvez, aí uma avaliação. Acho que a Secretaria da Fazenda, o governo, tem que colocar até isso no papel, qual será o procedimento do governo do Estado com relação às emendas impositivas, até porque tem instituições envolvidas, hospitais aguardando recurso, prefeituras aguardando recurso, tem recursos orçados ali na área da Secretaria da Saúde e na área da Secretaria da Educação, por exemplo, que são recursos que o Estado já tem que cumprir a sua obrigação constitucional, e eu não vejo uma razão para não executar esse orçamento de maneira republicana, atendendo aí, como vinha ao longo dos últimos 8 anos, né, o governo do Estado sempre procurou atender todos os 40 deputados de maneira republicana, e agora nós temos um instrumento, né, que é de interesse de todos os partidos, aqui não estamos colocando, mas é importante que esse orçamento se consolide como um instrumento também de política pública, até porque são os deputados estaduais que percorrem cada município desse estado. É um deputado estadual que vai de Dionísio Cerqueira, que vai à Praia Grande, que vai a Petrolândia. É um deputado estadual que está lá e que tem contato com a população. Por isso, o orçamento impositivo ele também é um instrumento de interiorização dos recursos e, obviamente, de atender demandas que muitas vezes as comunidades não têm como chegar no governador e num secretário de Estado. Por isso, foi aprovado na Assembleia. E só que nós precisamos, eu acho que a Comissão de Finanças e esta Casa, fazer um esforço junto com o governo do Estado, tendo em vista que esse ano, por exemplo, só com a emenda que foi feita na saúde de 12% para 15%, a Secretaria de Estado da Saúde ela terá um aporte financeiro a mais de 400 milhões de reais. Então não tem um argumento para dizer que não pode pagar as emendas na área da saúde nesse sentido. E nós temos aí uma série de pequenos hospitais e grandes também necessitando desses recursos. Por isso quero fazer aqui um apelo para que a comissão
de repente, faça uma comunicação ao secretário de Estado da Fazenda. Já foi feito algumas conversas na presidência dessa casa que não houveram uma conclusão ainda sobre isso, e talvez a vinda do secretário da Fazenda aqui na Comissão de Finanças para debater esse assunto com os deputados. Na verdade, essa emenda nasceu aqui na Comissão de Finanças, e eu acho que nós temos uma obrigação com os demais 40 de fazer com que ela se efetive, até para não... até para atender as instituições e também mostrar para que o orçamento do Estado de Santa Catarina é a maior lei que nós votamos aqui e tem que ter cumprido. Afinal, o orçamento não é impositivo, é obrigatório o seu cumprimento. E era interessante a Secretaria da Fazenda ter uma equação e apresentar, pelo menos na Comissão de Finanças. Era esse o meu apelo. Deputados e amigos, senhores deputados, vamos tratar um pouquinho dessa questão muito importante. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência no que diz respeito à execução obrigatória por parte do governo no que diz respeito às emendas parlamentares impositivas. Mas o assunto ele já não está mais pautado no âmbito interno da nossa comissão, até porque hoje está nas mãos, sob o comando do presidente da Casa, deputado Aldo Schneider. E ele, deputado Aldo Schneider, fez uma reunião de líderes para tratar dessa situação. E, ao que me parece, compôs-se uma comissão com alguns líderes para tratar dessa questão junto ao governo do Estado. Então, foge a alçada da nossa comissão, né? Para tratarmos da convocação do secretário da Fazenda para vir nesta comissão para tratar especificamente deste assunto, nós temos que ter autorização dos líderes e do presidente da Casa. Mas não tem problema nenhum de minha parte, eu concordo com Vossa Excelência quanto à execução. O trabalho todo que foi feito, eu fiz por delegação de Vossa Excelência, todas aquelas tratativas com o governo, com o secretário da Fazenda da época, fui o relator do orçamento e todas as emendas impositivas apresentadas pelos senhores parlamentares, todas elas estão dentro do orçamento do Estado. O orçamento esse que foi aprovado por plenário desta Casa, pelos 40 senhores deputados, e não foi vetado pelo senhor governador. Então, está em pleno vigor. Falta, evidentemente, o presidente da Casa, junto com os líderes, entrar em acordo com o governador para a sua execução, ou então encontrar outro método para poder cumprir. Mas, com certeza absoluta, eu entendo que cabe ao senhor presidente da Casa, com os líderes, tratarem dessa questão. Presidente. Pode continuar falando, deputado Zé Milton. Eu acho que sobre a questão do orçamento impositivo, eu acho que é um debate que nós não podemos fugir como Comissão de Finanças desse tema. Obviamente que talvez nós temos toda uma situação da presidência da Casa, que o deputado Aldo fez um esforço nesse sentido, não surtiu efeito. E eu trago aqui mais uma preocupação, além do orçamento positivo. Eu acho que eu gostaria também de fazer uma solicitação para que, que a comissão fizesse, né, a coordenadoria do orçamento estadual, né, que ela trouxesse uma nota técnica a respeito da LDO de 2019. Em função de quê? Em função das alterações do duodécimo, por exemplo, da Alesc, né, com 1% das emendas impositivas. Na verdade, estão mexendo, né, na questão do duodécimo dessa casa, também com a nota técnica com relação ao duodécimo da saúde, especificando melhor, e a inclusão dos gastos de saúde no conceito da receita líquida disponível. Acho que solicitaria que a coordenadoria, fosse feita uma solicitação, através dessa comissão, que a coordenadoria do orçamento estadual, através de uma nota, se manifestasse a respeito desses itens. Deputado Zé Milton. Isso é do orçamento da LDO 2019. Também é pertinente a preocupação e indagação de Vossa Excelência. A LDO para 2019, ela contém diversas modificações em relação à LDO anterior. Eu avoquei o projeto de lei, estou fazendo o estudo minucioso, estou fazendo o quadro comparativo do que consta a LDO vigente, a LDO de 2019 e qual a diferença delas. Vou fazer e vou trazer isso para Vossa Excelência sem preocupação nenhuma, né? Vou fazer. Deputado Marcos. Mas já vou passar a palavra a vocês, mas quero dizer a Vossas Excelências que talvez o grande erro desta casa, e aí opinião minha pessoal, né, nós termos rejeitado, a casa ter rejeitado o orçamento regionalizado impositivo. Talvez tenha sido um grande erro, porque, infelizmente, é um outro assunto que eu estou fazendo do levantamento,
Nós temos um passivo muito grande em Santa Catarina de governos que realizam convênios com os prefeitos, muda governo e esses convênios não são pagos. É um passivo muito grande, que, no meu entendimento, chega a quase R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão. O que é o que eu quero dizer com isso? E não é só entra governo ou sai governo. Realiza-se no transcorrer de governo, e isso aconteceu nos 2 governos de Raimundo Colombo, acontece agora no governo de Eduardo Pinho Moreira e aconteceu no governo de Luiz Henrique da Silveira, deputado do Milton Alves. O que é que acontece? As próprias emendas ou aquelas próprias situações em que os deputados, por ter intermediado, né, a liberação de recurso do governo do Estado com a prefeitura, né, muitas prefeituras receberam a primeira e segunda parcela, não receberam a terceira, a quarta e a quinta parcela. E até hoje não receberam. E isso vira um passivo. Como, por exemplo, vamos lá, Secretaria da Saúde. A dívida da Secretaria da Saúde, que chega a 1 bilhão e 100 milhões, não é com fornecedores tão somente. É com fornecedores e também hospitais. Que foi feito convênio e que, infelizmente, não receberam o total de dinheiro. Então, virou um passivo grande. Tem um passivo muito grande de convênios realizados e não pagos na sua totalidade, né? O Fundo Social, por exemplo, é um exemplo disso, né? O Fundo Social é um exemplo disso. Fazia-se convênio com 100, 150 mil para uma obra pequena em qualquer município, pagava-se uma primeira prestação de 20 mil, uma segunda de 20 mil, e depois não se pagou nunca mais. Tem prefeitos reclamando não pagamento de 3, 4, 5 anos atrás. Então, no meu entendimento, só mais juízo, e cada qual dos seus deputados tem a sua posição, o grande erro foi não termos aprovado o orçamento regionalizado impositivo, porque ficaria um programa anual, sem qualquer questão política, e a Assembleia Legislativa estaria aí colaborando com os 295 municípios com orçamento regionalizado impositivo, né? O que daria entre 700 e 800 milhões de reais. Então, no meu entendimento, o Fundan não veio. Agora se fala em Fundan do PMDB, não sei se é verdade, mas está aí na imprensa. Tinha o Fundan do governador Raimundo, agora tem o Fundan do governador Eduardo Pinho Moreira, né? O bom seria se tivéssemos um orçamento regionalizado impositivo, né? Independeria de governo. Era um programa de Estado a ser implantado, né? Que também estou examinando essa matéria. Estou fazendo levantamento de todos os convênios realizados e não pagos para ver esse passivo, porque os convênios são feitos aleatoriamente, a bel prazer do governante que está no momento, e depois o prefeito fica sofrendo para poder cobrar. Então, são situações como essa que nós vamos levar. Orçamento, a emenda parlamentar impositiva. É claro que nós temos que estar inserido no contexto dessa discussão para fazer a cobrança, né? Mas o comando dessa situação hoje está com o presidente da Casa e os líderes. LDO, vou trazer, sim, para Vossa Excelência todo o quadro comparativo com as sugestões, né? E não só, por exemplo, vou aqui, as emendas parlamentares impositivas para 2019, elas estão inseridas para pagamento dentro do Odessa da Assembleia. Está lá. Então, isso nós vamos fazer esse levantamento. E terceiro, o orçamento regionalizado impositivo. São 3 situações. Vou fazer também o levantamento e vou trazer para Vossas Excelências essa questão. Mas, deputado Carlos Chiodini, com a palavra. Bem, deputado Marcos, eu vou me ater à questão da discussão da LDO, a título de sugestão que Vossa Presidência sugira ou encaminhe um cronograma de discussão desse projeto para que nós possamos todos participar. Claro que você já está fazendo as observações em gabinete, mas pela importância do tema, as inovações nele contidas, e também, como expressou aqui o deputado José Milton, a preocupação com questões parlamentares dos convênios e tudo mais que nós acabamos de discutir. Quanto à LDO, evidentemente que todos os anos nós lançamos um cronograma de tramitação dela, né? E esse cronograma é aprovado pelos senhores deputados desta comissão. Mas como a matéria este ano ela veio muito complexa, então, primeiro, eu estou desejando fazer um levantamento sobre toda a lei. Eu vou trazer o cronograma de tramitação, em seguida fazer um parecer sobre ela para Vossas Excelências começarem a discutir e darem as sugestões, né?
tudo é feito de forma colegiada, não tenho a menor dúvida disso. Senhores deputados, não havendo mais nada a discutir, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia a todos.